tiembla, espera tu llegada. Abra tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada. En el abrazo habrá un pacto cada mañana. Abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma. Sigo los signos que manda, sueño tu cara. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Olá, somos a Bianca e a Jasmin e este é o Matrística. Esse espaço é uma extensão das nossas conversas diárias sobre a mulher, o mundo parto e a sua sexualidade. Oi, Guerá. Olá, Guerá, tudo bem? Tudo. Então, aqui, bem-vindos a mais um Matrística Podcast. Eu sou a Bianca, falando diretamente de Curitiba, do Brasil. A Jas, diretamente de Buenos Aires, Argentina. E hoje a gente começa o nosso primeiro episódio de Parto pelo Mundo com a Vivi, que está em Londres e que teve o seu baby em Londres e vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela. Oi, Vivi! Oi, Vivi! Oi, Tudo meninas, bem? tudo bem? Tudo Tudo bem. ótimo. Estamos muito Eu sou felizes. de Curitiba, hein, gente? É, Ela é. de Curitiba, morando em Londres. Ai, a gente tá Pra muito ficar bem feliz. claro o meu sotaque, né? Sim. Acho que você não tem muito forte. Não é tão forte assim, não, o hein? sotaque curitibano. Vamos ver se a gente puxa um pouco. Não conheço bem Isso. o curitibano. É, o curitibano é meio leite, a gente fala assim. Leite quente, É. da dor no dente, principalmente nos da frente. E o O R também é o diferente. R é diferente. Né? É, mas tem mais pronunciados e menos pronunciados. É. Você mora em Inglaterra há quanto tempo, Vivi? Eu tô morando aqui desde 2014. Então vai fazer, acho que... Eu Nossa. já até perdi as contas. 8 Acho que 8 anos já, né? anos. Aham, nossa. Um montão. Sim, bastante tempo. Tenho meu filhinho de 2 anos, que vai fazer 2 anos agora no final de março. Então, ele nasceu aqui, ele também é britânico já. E estou esperando mais um. Então, eu terei 2 experiências aqui. Você tá de quanto? E se tudo... Eu tô com 30, virando 34 semanas. Virei 34 semanas essa semana. Já no finalzinho. Sim, estamos já bem ansiosos para receber o segundo. Eu tô de 22. Ai, que delícia! Muita citocina. É um menino ou uma menina? Eu não sei, eu quero saber quando ele nascer. Isso é uma coisa que é bem comum aqui. É? Eu não sei como que é no Brasil. Aqui as pessoas, elas mais deixam para saber descobrir quando nasce, porque eles querem ter a surpresa no final. Aqui é muito comum. Muita gente deixa para saber só quando nasce. Muitas amigas minhas daqui. E você consegue saber que, diferente do Brasil, já vou começar a compartilhar um pouquinho das coisas diferentes que tem daqui com o Brasil. Aqui a gente só fica sabendo o sexo no ultrassom das 20 semanas. Então aqui não tem esse costume de fazer. Não tenho o costume de fazer exame de sangue para saber antecipado, nada disso. Aqui você espera até a metade e, se tudo der certo, eles conseguem te falar, mas nunca com muita precisão. Eles falam que possivelmente é uma menina ou um menino. Mas não é, então, uma questão tão prioritária saber o sexo, né? Pelo que eu percebo. Porque aqui eu fiquei sabendo
que até com 2 meses já você consegue saber. Eu fico refletindo, assim, acho que é um pouco reflexo da sociedade tão ansiosa que a gente vive, né? Que é uma ansiedade para saber as coisas, assim. Muita ansiedade. E também no Brasil tem toda uma, tipo, eles fazem uma festinha, né? Quando descobrem sexo. Sim, a tem revelação. Uma coisa meio consumista por trás. Isso não tem na Argentina? Não. Ah, nossa, aqui tá super na moda isso também, do chá revelação. Não tem. Aqui não tem também. Aqui, assim, nenhuma das minhas amigas fizeram. Não vou falar que não tem, né? Assim, na minha experiência com as minhas amigas, nenhuma fez. Até quando eu fiquei sabendo o sexo do Levi, eu fiz um bolo. Bom, eu tentei fazer um bolo. E dentro era azul, né? No fim das contas saiu cinza. Aí eu levei para a empresa, porque na empresa eles têm esse costume na empresa que eu trabalho, você faz um bolo, leva para a empresa, compartilha com todo mundo. E daí eu comentei, eu fiz um bolo, dentro do bolo é a cor do meu nenê, do sexo do meu nenê, e queria compartilhar com vocês. Todo mundo ficou meio assim, sabe? Tipo, sou extraterrestre. Mas era um bolo assim, com chocolate, com brigadeiro em volta, assim, nada especial de baunilha, eu coloquei um brigadeiro em volta, nada assim, o chá, revelação, nem nada. Mas todo mundo ficou assim, ok, legal, tá esperando o menino. Weird. Mas, então, aqui não tem esse negócio de... Tanto que quando as pessoas não deixam para saber no final, elas vão comprando enxoval e tudo mais, tudo muito neutro. Então, é muito comum você achar muita coisa cinza, amarelo, verde. Assim, não que rosa seja de menina e azul seja de menino, mas, né, acaba que quando você sabe que é uma menina, você acaba focando na cor, né? Quando você sabe que é menina, acaba focando no azul. Mas aqui é muito comum achar coisas assim bem neutras, justamente porque não tem essa necessidade, essa ansiedade de saber o sexo logo que pode. Exame de sangue é muito caro para saber para saber antecipado. Então, claro, aqui você paga também a parte, esse exame que é antes, sabe? Enfim, né? Essa questão das cores, convenções sociais, total, né? Exatamente. Mas, enfim, daí vai ficando... Eu acho a surpresa, tipo, quando eu imagino descobrindo na ecografia, eu descobrindo quando ele nascer, eu acho a surpresa muito mais linda, né, para mim, no momento de nascer. Mas também eu gosto de que as pessoas não saibam, justamente para não comprar as coisas das cores e tudo. Sim. Tipo, tudo rosa, tudo... Eu também não sou muito rosa, acho que também não gostaria. Com o Levi, eu não... todo mundo sabia e tudo mais, mas eu sempre... Aqui também não tem esse costume de ficar enchendo de presente, pelo menos não com... As pessoas são mais frias no geral, né? Aqui na Inglaterra, as pessoas... Não só na Inglaterra, mas os meus amigos que são europeus, eles não têm esse negócio de comprar presente sempre, sabe? Então, acaba que a gente não ganhou ao longo da gravidez presentes deles, dos amigos, né? Só quando nasceu mesmo, e tudo meio neutro também, porque aqui não, acho que essa questão das cores são bem mais neutro, assim, no geral, não tem muito do menina rosa e menina azul, pelo menos, de novo, as minhas experiências, né? Mas é bem mais europeu, né? Sem muita efusividade, sem muito, né? Mais neutro. Isso. Os extremos deixa pra gente. Isso, exatamente. Mas então, continue então, quer dizer, comece a sua história. Você pode falar o que você sentia, assim, como é que foi assim o começo do desejo de ser mãe, como é que foi a história, foi programado, não? Conta pra gente um pouquinho. Então, tudo, assim, o meu marido, ele gosta muito de criança, né? E ele sempre, a gente já tá junto, vai fazer bastante tempo, já até perdi as contas, mas acredito que seja ele entre 13 e 14, de repente 15, 15 não, porque senão a gente já teria comemorado, então provavelmente 14 anos. Casados, a gente casou no mesmo ano que a gente veio pra cá, então são quase 8 anos juntos, e ele sempre gostou muito de criança, sempre quis ter filho, sempre falou que ia ter 5, continuou falando que ia ter 5, Uau! e tudo mais, pois é,
E eu sempre me achei não preparada para ser mãe. Eu sempre achei que ia tocar aquela campainha, agora é a hora. E assim, né? Eu sempre falava para ele, não, vamos fazer aquele bom e velho papo, né? Vamos fazer isso, vamos comprar casa, vamos comprar carro, vamos viajar e daí depois a gente tem filho, né? Então eu sempre estava nesse papinho com ele. Não, vamos viajar. A gente estava marcando de ir para o Japão na época. E daí eu falei, não, depois da viagem do Japão a gente pega e tenta. Aí acabou que eu usava como que chama? Como que chama aí no Brasil? É DIU aí, né? É DIU, aham. O que não tem hormônio. É o de cobre. De cobre. Isso. Dispositivo intrauterino, isso. Isso. Então eu tinha esse sem hormônio e acabou que quando eu estava quando eu estava aí no Brasil, eu senti que eu tinha eu sentia assim os nódulos na minha virilha. Achei estranho, eu estava com o DIU e tudo mais. Fiz alguns exames aí no Brasil. Quando eu voltei para o Reino Unido, eu fiz mais exames. Eles descobriram vários nódulos na minha virilha. E a médica, eu fiz vários exames para tentar descobrir o que era. Eu tinha acho que 11 nódulos na minha virilha. Nossa! E muito, pois é, eu me assustei. Se fosse 1 ou 2, tá tudo bem, né? E daí ela falou, ó, a gente fez todos os exames possíveis. E a única coisa que eu consigo ver que tá errado é o seu DIU. Ele tá um pouquinho fora do lugar. Então, o que eu sugiro se você não tem nenhum problema em engravidar, vamos tirá-lo. A gente acompanha daqui 1 mês, faz de novo um ultrassom e vê se somem os nódulozinhos. Aí acabou que eu tirei, sumiu tudo, então era porque o DIU tava mal colocado mesmo. Nossa. Aí acabou que eu me posterguei. Isso tudo de graça, né, gente? Vamos começar aí com a questão número 1. Saúde pública boa, de qualidade. Isso, colocar e tirar o DIU, tudo de graça. Obviamente, eu não tive anestesia, que eu sei que é comum no Brasil você colocar com anestesia, né? Mas aqui não tem opção da anestesia, mas é todo o procedimento de graça e qualquer método contraceptivo, seja a injeção, seja o DIU, eu não sei se é certo falar DIU com hormônio e DIU sem hormônio. Não sei quais são as diferenças. Tem o Mirena, né, que solta hormônio. E é tudo de graça. Se você quer pegar a pílula, você vai pegar uma prescrição com o seu médico, você vai na farmácia, eles vão te dar de graça também. Então, qualquer método contraceptivo que você escolher, você vai pegar de graça aqui pelo NHS, que é o SUS, né? É o SUS daqui. NHS. NHS. Isso. Isso. E acabou que eu tirei, acabei não colocando, fiquei 6 meses sem. A minha sogra veio em julho para cá, a gente foi para a Itália, meu marido e minha sogra, e tá lá na Itália, vindo para cá, vindo para lá, come um queijo, come uma mozzarella, engravidei na Itália. Como é que eu cheguei no mundo? Come um queijo, come uma mozzarella. Exatamente. E assim, e não foi que eu engravidei, eu de repente engravidei e descobri, né? O primeiro sintoma para mim da gravidez, eu não tive enjoo, não tive nada. Eu percebi que meu peito, ele ficou muito inchado. Eu não tenho peito grande, então eu fiquei com uns peitão assim de... O peito é o primeiro em aparecer. Eu fiquei assim, nossa, gente, o que tá acontecendo? E fiquei alguns dias, assim, pensando assim, nossa, que engraçado, o que tá acontecendo? Porque eu nunca tive nenhum sintoma, assim, pré-menstrual, nada, nunca fiquei estressada, meu peito nunca mudou, então para mim era novo, assim, o peito diferente, tá bem durinho, bem de pé, bem olhando para frente, sabe? E daí, uma noite, o Nelson, a gente aqui em casa, trocando de roupa, ele falou, nossa, amor, você tá com os peitos bonitos, né? Que coisa. Eu falei, pois é, amor, eu não sei o que aconteceu. Ele olhou para mim, será que você não tá grávida? Eram 10h30 da noite. Eu falei, amor, tô grávida? Ele falou, mas e o aplicativo? Você não... Eu falei, amor, sei lá, já estava na Itália, você acha que faz 3 meses que eu não olho o aplicativo? Eu uso o aplicativo. Você não estava menstruando?
Então, mas é que a minha menstruação, depois que eu tirei o DIU, ela estava muito desregulada. Então, eu tentava controlar ele no aplicativo, mas como a gente foi de férias, eu acho que fazia uns 2 meses que ela estava meio desregulada. E eu, assim, né, tá de férias, a sogra tá aqui, né, ocupada com outras coisas, esqueci de ver. E daí eu olhei assim com o olho esbugalhado para ele e falei, amor, acho que eu tô grávida. Ele foi correndo aqui na lojinha 24 horas que tem aqui na frente de casa, comprou o exame, fiz o exame, fiz xixi assim no exame e falei, olha você, amor, não quero olhar. Aí ele falou, amor, você tá grávida. Eu falei, não, tá errado. Ele foi no mercado, comprou outro, que o mercado tá aberto às 11, foi lá, e não existe, depois eu descobri que não existe falso positivo, não existe falso positivo. Exatamente. A gente pesquisa todas essas coisas. E daí acabou que ele comprou outro e de fato deu positivo. E assim, foi um pouquinho de choque, porque eu não estava preparada, né? Mas na verdade, assim, você nunca vai ficar preparada para ser mãe, né? Eu acho que isso acontece, e eu sempre falo, né? Quando nasce o nenê, nasce uma mãe junto. Então, por mais despreparada que se sinta, assim que o nenê nascer, você vai aprender a pegar, você vai aprender a trocar, a dar banho, a fazer o que tiver que fazer, mesmo amamentar, que é um pouquinho mais difícil, ou melhor, pode ser um pouco mais difícil, você vai aprender. E acabou que daí, aí a gente gostou da ideia, daí eu comecei a entender como que era o processo, né, aqui no Reino Unido de falo para quem, converso com quem, né? Daí eu liguei no meu médico, aqui diferente do Brasil também, é comum você não tem plano de saúde, né? Aqui você sempre vai pelo NHS, você vai pelo SUS. A minha empresa, por exemplo, eles têm como se fosse um plano de saúde, mas é tudo tão mais demorado através do plano, porque você tem que passar pelo público, aí o público faz uma carta, aí você vai entrar em contato com o seu plano, aí eles vão autorizar ou não. Então, um procedimento que muitas vezes seria rápido pelo público, pode demorar mais pelo privado. Então, eu particularmente nunca usei o meu plano de saúde que eu tenho pela empresa. E por que eles têm plano de saúde privado se o público é tão bom? Então, assim, pelo que eu entendi, alguns serviços vale a pena você ir pelo privado. Por exemplo, um amigo nosso, ele machucou o tornozelo e ele tinha que fazer fisioterapia. Pelo público, ele teria direito, acho que eles ofereceram 4 sessões. Pelo privado, ele podia ter o dobro de sessões. Então, coisas específicas. Isso. Uma amiga minha também, ela tirou um tumor da cabeça e, pelo que eu entendi, a cirurgia dela foi bem mais rápida nesse sentido, né, de não ter que esperar tanto, não entrar numa fila, que ao invés de esperar uma semana, ela esperou 2 dias, porque as filas aqui também, elas são mais curtas, né, não é igual o SUS do Brasil, que às vezes você precisa esperar meses por um tratamento. Então, ela conseguiu a cirurgia dela mais rápido. Entretanto, eu quebrei o meu dedo e quando eu fui falar com o médico, eu falei, eu tenho plano de saúde e tudo mais. Ele falou, se a gente acordar agora, eu posso fazer essa cirurgia amanhã ou depois. Se você quiser fazer pelo seu plano, eu vou fazer uma carta, você vai entrar em todo esse processo que eu te falei, e você vai fazer a cirurgia daqui uma semana. Daqui uma semana o seu dedo vai estar, ele já vai estar, como que chama? Não, ele já vai estar mais durinho, porque o osso já, como que chama quando o osso calcificar? Calcificar, isso. Então o seu dedo pode ser que fique torto se você fizer daqui uma semana. Então, você me fala o que você quer. Eu acabei fazendo no público e foi perfeito. Exatamente. E o cenário do parto no público é bom? Então, planos de saúde não cobrem parto. Essa é uma questão. Não sei porquê, eu tenho um plano de saúde diferente do meu marido e não cobre absolutamente nada de parto. Eu não sei porquê. Eu não sei se é porque é tão bom, assim, não teria por que ter um serviço particular em relação ao parto,
ou não sei, eu realmente não sei. Mas não cobre a questão de parto. E, então, voltando para a parte, né, quando eu descobri a minha gravidez, eu entrei em contato com a minha clínica, né, porque quando a gente mudou para cá, a gente não estava nesse endereço, mas faz 3 anos já que eu moro aqui no endereço que eu tô. Então, quando você muda para uma casa nova, para uma região nova, você tem que se cadastrar na clínica perto da sua casa, e daí você faz os seus exames sempre nessa clínica. Normalmente, assim, você anda para a clínica, você não precisa pegar um transporte. Isso. Eu não sei como é que é na Argentina. Vocês usam serviço público? Tem, mas tem muito também plano de saúde. Não é tão bom que nem na Inglaterra. Mas eu fiquei na Inglaterra uns meses e eu lembro disso, que tem, tipo, cada bairro você vai no que tá perto. Legal. Isso. Você apresenta o seu comprovante de endereço e você só pode se cadastrar quando você mora num lugar perto da sua casa. Então, eu entrei em contato com a minha clínica aqui para entender como que era o processo, né? Quando você descobrir a gravidez. Aí eles pegaram os meus dados, eles mesmo entraram em contato com o hospital e o hospital entraria em contato comigo, ou melhor, eles iriam me enviar uma carta quando eu estivesse próximo das 12 semanas, o que eles fizeram na minha clínica. Eles perguntaram qual era o último dia da minha menstruação. Então, eu olhei lá no aplicativo, né? Eu dei uma ideia de quando que era, eles fizeram um cálculo, e quando eu estivesse próximo das minhas 12 semanas, eu teria a minha primeira consulta com a midwife, que eu não sei qual que é a palavra em português, equivalente. Se é a parteira, se é... Pois é. A gente falou disso, né? Em português é difícil de saber. É difícil, A gente em espanhol fala parteira mesmo. Aqui, enfim. Parteira é difícil de usar, assim. As pessoas falam mais enfermeiras obstétricas. Tá, podemos continuar então com midwife, mas eu não quero parecer eu não quero parecer, ela só usa palavras em português, em inglês, porque ela mora, mas é que eu realmente não sei, eu tava, até antes de fazer de participar hoje, eu tava pensando que palavra que eu vou usar ao invés de midwife, para não parecer... Então, realmente, ninguém usa parteira, né? Em português, ninguém usa parteira. Não usa parteira, mas pelo menos o meu entendimento, assim, que eu vejo as pessoas usando, é mais para parteira tradicional, sabe? Você não escuta falar num hospital, você vai parir com a parteira, chama a parteira. Não, aí é enfermeira obstétrica, entendeu? Bom. E o estudo provavelmente é diferente também. Tem daí as enfermeiras obstétricas que vão para um lado da parteria bem grande, assim, né? Que a gente fala que sabe partejar. Mas eu acho que é por essa cultura do brasileiro ser tão centrado no médico e dar essa autoridade para o médico, a parteira ficou até meio pejorativa, assim, sabe? A pessoa que não tem instrução acadêmica. E daí a enfermeira obstétrica é a que tem instrução acadêmica, sabe? Então, hoje em dia, a gente está mudando um pouco essas, né, ou pelo menos o pessoal que está mais no movimento de parto domiciliar e tudo mais, né, tipo de enaltecer de novo a parteria, né, mas mesmo assim, por exemplo, as mulheres que atendem parto domiciliar aqui em Curitiba sempre se apresentam como enfermeiras obstétricas. Sei, ok. A não ser as parteiras tradicionais daí, mas que eu pessoalmente não conheço nenhuma, assim, né. Ok. Entendi. Voltando então. Voltando. Aí, adoro, só rapidinho, todos os contrastes culturais, adoro isso. É porque eu adoro saber que existem, tipo, jeitos diferentes de ver e fazer as coisas do que o nosso, que a gente está habituado, né? Então, enfim, o mundo ensina muito isso. Continue, Vivi. Muitas vezes isso pode causar um pouco de ansiedade, por exemplo. Para quem, quando a gente se mudou aqui para cá, assim, você tá com uma dor de cabeça, você vai no médico, né? Você tá com uma dor de garganta, você vai pro médico. Aqui, se eu for no pronto-socorro falar que eu tô com dor de cabeça, primeiro, que eles vão me fazer esperar umas 10 horas. Segundo, que se eles me atenderem bem, eles vão me dar paracetamol. Assim, as pessoas aqui têm essa tendência a não ir por motivos bestas no médico. Assim, eles só vão mesmo quando realmente
tá difícil, assim, quando não tá se sentindo bem. Então, você não vê gente, assim, ai, dor de cabeça lá esperando no pronto-socorro. E isso, para mim, foi muito, no começo foi bastante diferente, né? Porque eu tava acostumada, tô com problema, vai ali no hospital da Unimed, vai ali qualquer coisa, plano de saúde cobre mesmo e tudo mais, né? E aqui não tem isso. Assim, tem, mas aí você passa vergonha no hospital, né? Você vai pro... Então você foi... gera um pouco... Você foi educada novamente na saúde. Exatamente. Depois, um pouquinho mais para frente, quando o Levi nasceu, que a gente vai chegar lá, mas também não tem um acompanhamento pediátrico aqui. Então, é outra ansiedade, né? Que eu sei como funciona no Brasil, e aqui você tem que se adequar ao que acontece aqui, o que eles dispõem aqui de serviço para você. Mas depois o pediatra, a gente chega nesse assunto daqui a pouquinho. Sim, vamos cronologicamente. Isso. E daí, com 12 semanas, eu recebi a carta de um hospital, que aqui é o hospital que cobre aqui a minha área, para uma consulta. Com 10 semanas eu recebi para fazer a consulta de 12 semanas. Nessa primeira consulta, eu converso com a midwife, eu nunca conversei com nenhum médico, assim, para ficar bem claro, sempre foi o atendimento inteiro, desde da primeira conversa até o nascimento, até tudo com midwife. Outro contraste. Exatamente. E daí eu tive essa primeira conversa, que são 2 horas. Eles têm uma pastinha roxa, né, que é todo o histórico, eles começam a colocar todas as consultas, tudo que vai acontecer, telefone de emergência, quando que eu vou ter as próximas consultas, tudo dentro dessa pastinha. Então, qualquer exame que eu faço vai para essa pastinha, qualquer anotação, tudo vai para essa pastinha. Então, todas as consultas que eu preciso ir, eu sempre tenho que trazer essa pastinha, a midwife pede e ela vai anotando lá. E outra coisa que é bacana também é que, mesmo sendo serviço público, pelo menos aqui no meu bairro, eu sempre, na gravidez do Levi e nessa gravidez agora, do bebê número 2, eu converso sempre com o mesmo grupo de midwives. Então, são 5 que eu queria no grupo. Eu não vejo uma agora, uma depois com 20 semanas, outra com 30 semanas. São sempre as mesmas, assim. Eu já tive 3 consultas ou 4, eu já tive acho que 2 ou 3 consultas com a mesma, aí essa primeira sempre faz a apresentação das outras, né? O nome das pessoas que vão estar no grupo e tudo mais, e que daí uma cobre a outra, né? Férias, ou então oficiado, tudo mais. E isso eu também acho bacana. Muito bom. É um bom jeito de funcionar mesmo. O pessoal aqui no Brasil está se organizando assim, mas de forma particular, sabe? Às vezes você vai contratar, assim, um grupo de, por exemplo, parto domiciliar, são normalmente 4 enfermeiras obstétricas. É parecido com o jeito de atendimento do parto domiciliar. E daí eu conversei com essa primeira midwife, a gente fez essa consulta de 2 horas, e a gente também já marcou a nossa próxima. Então, toda vez que eu vou para uma consulta, a gente já deixa marcada a próxima. Em questão de ultrassom, aqui também eles fazem, se eu não me engano, até eu ia olhar, eles fazem apenas 3. Com o Levi eu fiz 4 ultrassons, mas são bem assim, com 20 semanas, com 28 semanas, se eu não me engano, e com 36 semanas. Então, você só tem essas 3... É outra questão da ansiedade, né? Para os brasileiros. E aí, no Brasil, acho que todo mês que você vai na consulta com o seu médico, você faz um ultrassom. Aqui não, assim, é bem contadinho, né? Porque serviço público, vamos economizar, mas também acho que não tem a necessidade de você ter tantos ultrassons. Eu tive um extra na gravidez do Levi, porque a minha barriga, eles fazem a medição da barriga, e no penúltimo ultrassom, acho que é 32 e 38. Enfim, são 3 ultrassons. Eu acho que quando eu estava ali nas 30 e poucas semanas tem e a minha barriga, na medida da barriga, estava muito acima. Então, eles acharam melhor fazer um ultrassom só para ter certeza que estava tudo bem. No fim das contas, estava tudo bem mesmo.
mas o normal mesmo são 3. E a primeira ultrassom é com 20 semanas. 20 semanas. Que daí é quando você também pode saber o sexo do nenê. O também recomendado pela OMS são 3 mesmo. E então daí eu fiz o acompanhamento, né? Eu acabei vendo a midwife em todos esses 9 meses, entre 6, acho que foram 6 visitas, 6 conversas com ela. Eu também tive a sorte de, na minha segunda conversa com a minha midwife, eles me perguntaram se eu gostaria de ter um acompanhamento de uma estudante. Ela estava terminando o curso dela. E essa estudante, ela me ofereceu o WhatsApp dela, falou assim, se precisar de alguma coisa, você me liga e tudo mais, esse é meu telefone. O que eu não tinha com a minha midwife, eu não tinha o telefone dela, não pessoal, mas eu não tinha o número de celular, eu tinha o número de emergência, que eu poderia ligar se eu tivesse algum problema, mas não assim o telefone dela. Então, essa estudante acabou me dando o número dela e ela foi assim, uma mão na roda. Porque daí a primeira gravidez, começa ali aquelas dores embaixo da barriga, começa a esticar tudo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ela, não, tudo tranquilo, vive, relaxa, isso é os seus músculos dando espaço para o útero e tudo mais. Então também acabei tendo a oportunidade de ter essa estudante que acabou me ajudando ali com aquela ansiedade brasileira, né? Foi mais como uma enfermeira obstétrica, tipo de parto domiciliar, eu acho, mas parteira mesmo, né? O acompanhamento mais íntimo. Sim, isso. E acabou que, assim, o fato de eu sempre estar conversando com as mesmas pessoas no mesmo grupo de midwives também faz você se sentir um pouquinho mais familiar, né, com as pessoas. Então, foi bem bacana, assim, essa oportunidade de falar sempre com as mesmas. Eu tive sorte que com o Levi, eu praticamente falei com a mesma todas as vezes. Eu acho que só uma vez ela estava de férias e eu acabei conversando com outra, mas praticamente sempre estudante essa midwife. E daí acabou que eu tive as minhas consultas, né? Eu sempre levando livrinho e tudo mais. Descobri o sexo nas 20 semanas. Tive essa questão desse ultrassom extra para fazer a medida né, que eu tive que fazer por causa da medida da barriga. E nas 30... com 36 semanas, com 34 semanas, as midwives... deixa eu fazer um parênteses sobre a minha primeira consulta na midwife. Na minha primeira consulta de 2 horas, eu perguntei sobre cesárea. 2 horas? Como que funcionava as cesáreas. Isso, a primeira consulta são 2 horas. Eu perguntei para ela, falei, tá... ela te explica todo, né, o processo, como que funciona o livro, como que vai funcionar os ultrassons, como que vai funcionar tudo, né? Onde que eu vou fazer os atendimentos, alguns no hospital, alguns seriam na clínica, aqui pertinho de casa. E eu perguntei, e se eu quiser fazer cesárea? Porque ela já estava falando como se assumindo que eu faria o parto natural, né? Porque aqui o parto natural é a primeira opção, assim, a não ser que, assim, elas já assumem que é parto natural. Então, eu falei, então, e se eu quiser fazer cesárea? Ela olhou assim com o olho esbugalhado, ela falou, bom, cesárea você vai ter que falar com um consultor, que eles vão te explicar os prós e os contras. Então, a gente não recomenda cesárea logo de começo, porque a cesárea aqui, eles só vão te oferecer ou sugerir se você tem alguma situação, se você tem algum problema de saúde, se o nenê, por exemplo, está sentado e você não quer tentar o parto com ele sentadinho, se você tem, sei lá, pressão alta, enfim. Eles só oferecem quando você realmente tem quando você não pode necessariamente ter o parto natural. Então, eu achei curioso, porque ela me olhou assim com uma cara, como assim? Você está me perguntando de cesárea? Como assim? 12 semanas já está pensando em cesárea, amiga?
ET de novo. Exatamente. Coisa de brasileiro, que também no Brasil todo mundo é cesárea. Eles devem levar um choque cultural com os costumes brasileiros. Você comentou ali sobre bebê pélvico, né? Aí você comentou, caso a mulher não queira tentar um parto natural, mas eles têm essa naturalidade de tipo bebê pélvico, ok, parto natural também? Então, ou eles já indicam uma cesárea direto, assim? Não. O Levi, ele sempre esteve de cabeça para baixo. Então, eu nunca me aprofundei na pergunta, nunca me aprofundei no assunto. Esse bebê número 2, ele tá sentadinho. E eu tô nas 34 semanas. Eu tive a minha consulta essa semana, a minha consulta de 34. Com 36 semanas... Daqui 2 semanas eu vou ter meu último ultrassom, que a gente vai ficar sabendo se o neném mudou de posição ou não. Se ele não mudou de posição, o que ela me explicou é assim, que eu posso continuar tendo o nenê sentadinho. No hospital que eu tenho, uma coisa que acontece, se o nenê está sentado, eu não sou mais uma grávida de baixo risco. Eles me colocam no grupo de alto risco e eu não poderia ter, esse tópico eu também vou abordar daqui a pouquinho, eu não poderia ter no lugar que eu quero ter, que é num birthing center, que eu também não sei como que seria a tradução, como que vocês chamam aí no Brasil. Seria mais casa de parto, mas que não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, assim, que é um meio termo entre uma casa e entre um hospital, né? É um lugar aconchegante com tudo necessário para alguma emergência. Isso. Então, o que eles me explicaram eu passo a ser de alto risco, eu teria que ter meu neném no hospital, que eles têm lá toda a parte de maternidade, teria que ser lá, e no hospital que eu teria, eles têm um time super especializado, ela me deixou super confortável, falando que eles têm esse time especializado em parto de nenê pélvico. Que legal. Então, ela falou que tem essa opção, que de fato eu poderia tentar o parto natural, mas que nesse caso também a cesárea seria assim tranquilo para fazer se eu decidisse não querer tentar o parto pélvico. Então, mas mais um contraste aqui, né? Porque aqui ficou muito o costume assim, bebê pélvico, cesárea, né? Não se criou essa especialidade médica de atender esses partos. Agora, hoje em dia, alguns obstetras humanizados estão bancando isso, né? Mas foi por muitos anos, assim, indicação direta de cesárea, né? Então, mais um contraste desses. E eles deixam de ter experiência, né? Exato, daí não sabem mais como atender, né? E ela indica coisas para fazer para ele virar? Tipo, ela acompanha assim com coisas? Eles me indicaram agora, até eu conversei com a Bianca, ela me sugeriu a mesma coisa que a minha midwife, o Spinning Baby, né? Que ela me recomendou procurar no YouTube, ver, entender como que funciona. Ela também me orientou a ficar sentada numa bola de yoga, assim, sempre tá apoiadinho, e ficar sentada numa posição, assim, com os meus cotovelos no meu joelho, para tentar, assim, fazer o bebê, de repente, virar e também dormir do lado que não tá as costas do neném. Ela tava... Isso, ela estava assumindo que as costas estavam no meu lado esquerdo da barriga, ela me sugeriu dormir do lado direito. E que daí, obviamente... Isso eu não sabia. Ela disse que isso pode ajudar também. Então... Ela me falou isso, mas ela falou assim, não sofre por antecipação, nas 36 semanas a gente vai ficar sabendo, aí a gente vai conversar sobre opções. Então não se preocupe. Não, mas ele tem muita chance de virar ainda, e aí antes, assim, tentando, né, a Vivi tá fazendo aula de yoga comigo, a gente já tá fazendo algumas práticas também, né, as posturas do Spinning Babies e do yoga são bastante posturas de inversão, assim, né, que você fica invertido, coloca o quadril para cima e tal. Mas mesmo assim, se chega ali num momento que o bebê ainda tá sentadinho, dá para usar várias coisas florais, dá para usar acupuntura, mocha bustão, em último caso dá para fazer aquela versão externa, né? Que é uma manobra que fazem. Então, assim, você vai sempre do mais tranquilo e aí vai vendo, né, todas essas possibilidades de medicina integrativa, assim, né?
tem muita chance de dar certo, assim. Eu acho que a acupuntura e a Moshe Bustão tem um índice de conseguir virar, assim, de 50%, 70%, sabe? É bem grande a chance. Então, tem tempo ainda. Você também comentou sobre a questão de eu não me sentir preparada se eu tivesse com resolvendo algum problema da minha vida também, né? Sim. Então, eu acredito muito no psicológico. E quando você me comentou isso, que às vezes eu podia ter alguma coisa não resolvida em relação, eu acho que era em relação ao nenê, isso também poderia afetar, né? O nenê não está se sentindo pronto porque eu não estou me sentindo pronta. Então, como eu acredito muito no psicológico, na positividade, então eu sempre pensei durante a gravidez inteira, eu quero parto natural, sempre assim, não na ansiedade, não, eu preciso, não, eu tratei minha gravidez inteira assim muito leve, pensando, eu gostaria que fosse desse jeito, eu vou fazer tudo que der para fazer para que aconteça, mas se não acontecer, tudo bem. Eu estudei muito, eu conversei com muitas pessoas, eu vi muitas experiências com as minhas amigas, qual que foram as experiências dela. Eu diria que 90% delas não tiveram o que elas gostariam que acontecesse, mas isso nunca me deixou para baixo, porque eu sempre estava pensando isso, aconteceu com elas, comigo, eu vou fazer tudo, né? Vou tentar trazer só as coisas boas, energias negativas. E, querendo ou não, quando a Bianca me falou sobre isso, eu realmente tinha algumas coisas, tenho algumas coisas ali meio mal resolvidas, que eu estou tentando trabalhar nessas próximas 2 semanas para que o bebê se sinta preparado, para que ele sinta que eu estou preparada. É legal você comentar isso, é bom pra gente, né, de repente ter alguém ouvindo a gente. O corpo nunca está separado da consciência, né? Então o bebê, ele também se expressa à sua forma. E a gente tem observado, assim, quem tem um olhar um pouco mais sensível, né, em relação a tudo isso, a gente percebe que muitas vezes o bebê está sentado porque a mãe não se sente pronta por algum motivo, né? Pode ser algum bloqueio, alguma questão dela em relação ao parto, pode ser a relação com o marido que não está legal, pode ser até uma coisa prática, assim, do tipo, ai, preciso terminar o quarto, preciso mudar de casa, sabe? Que aí gera algum tipo de ansiedade dela, que passa uma mensagem ali, né? Para o bebê de que ainda não é hora dele vir, então ele não se acomoda, né? Então a gente observa bastante casos assim, sabe? Então é bom levar assim em conta o fisiológico, mas também essa parte mais emocional, assim, né? E mental. Eu acho também importante aceitar que é uma variação do normal também, né? Não é errado. Não é errado, exatamente. Se ele ficar assim também é uma escolha, por alguma razão, o bebê está escolhendo essa posição, né? Sim. Também confiar na sabedoria do... Eu acho que assim, você tenta o que é possível, mas depois você aceita, né? Eu acompanhei uma gestante que passou exatamente por isso, assim, sabe? E saindo só abrindo um parênteses aqui, Vivi, mas é que são informações legais para trazer, né? Saindo daquela ansiedade de que tá alguma coisa errada, assim, ela resolveu as questões dela e ela bancou o parto, assim, sabe? Ela falou, não, vou fazer um parto. A obstetra passou bastante confiança para ela e eu acompanhei, estive presente e foi um parto lindo, assim, super fluido e blum, nasceu de bundinha. E ela fala, o Noah, ele veio desse jeito e ele tem a personalidade, assim, de tipo, eu faço as coisas do meu jeito. Então, é isso, né? É isso. Escorregou de bunda, Noah. Mas nossa, foi super rápido, assim, foi bem legal, bem legal. Então é possível, né? Precisa só de uma equipe e precisa de uma confiança interna para tentar, né? Saber, claro, tudo que, né, o que compõe esse quadro, mas é possível sim. Continue. Foi o que você falou, né? Que ali você acaba tendo pessoas que te apoiam na decisão de manter o parto, então isso deixa a grávida que não entende nada com suporte, né? Então, se eu não tivesse tido se eles não tivessem me oferecido, se ela não tivesse falado, nós temos uma equipe muito boa desse parto, eles só fazem parto de neném, como que você, pélvico, fica tranquila que se essa for a opção, você vai estar bem, você vai ter o suporte que você precisa. Então, isso, querendo ou não,
me ajuda a pensar 2 vezes. Ah, não, eu acho que de fato é o que eu quero, assim. Por que eu vou para a tesoura? Por que eu vou cortar, sei lá, quantos quantos níveis da minha barriga para enfim, para ter o meu bebê que é natural e tem que sair pelo jeito natural. E eu gostaria que saísse do jeito natural, enfim. Então, voltando, lá pelas 34 semanas do pré-natal do Levi, a gente começou a conversar sobre o plano de parto, como ele estava com a cabecinha para baixo. Né, ela estava me explicando que eu deveria fazer o plano com 2 opções, o plano A e o plano B. Eles também, com 30 e poucas semanas, eles oferecem de graça umas aulas de pré-natal também para você com o seu parceiro. E daí você também encontra... Sabe quando você vai casar aí no Brasil, que você tem que... Se você vai casar na igreja, você tem que fazer a aula dos noivos, eu não sei como que se chama. Tipo, muitas vezes é o final de semana inteiro, muitas vezes é tipo à noite. Aqui, eu nunca tinha ouvido falar disso no Brasil. Eu não sei se tem, talvez até tenha. Aqui tem essas aulas para quem está grávido, para os casais que estão esperando filho. Tem algumas iniciativas. Onde eles compartilham com você. O ideal é você levar o pai do seu filho, porque eles passam assim, informações que são muito úteis para os dois. Não só sobre a gravidez em si, mas como que o pai pode ajudar a mãe quando estiver com contração, o que você precisa saber para ir até o hospital, porque diferente do Brasil, as pessoas não têm carro. Assim, as pessoas têm carro, mas é mais comum você usar o transporte público. Como você deve se locomover até o hospital. Muitas vezes o Uber eles não aceitam. Se você tiver com baixa contração, eles falam até para você ir andando até o hospital. Então, assim, várias coisas que o pai pode ajudar no sentido, a mãe começou com contração, ela não quer massagem, não quer nada. Vai lá preparar uma comida, porque os dois têm que comer. Sabe, assim, umas dicas assim que você não pensa, assim. Fica todo mundo em cima da mãe, mas e aí, ninguém come mais? Não, você tem que dar água, oferecer comida. Você não pode parar assim, né? Então, são algumas aulas que ajudam o pai e a mãe a se preparar para o nenê. Explica também sobre os tamanhos, as dilatações, o tamanho que vai crescendo, quais são os sinais de que o corpo da mãe vão começar a apresentar. Desculpa. Eu sei como é que é morar fora. Esquece o português. Você queria falar em inglês e começa a misturar, você não quer misturar, começa a gaguejar. Quais são os sinais do corpo da mãe que possivelmente vai começar as contrações ou o trabalho de parto, por exemplo. Uma coisa que eu achei muito curiosa e aconteceu comigo com o Levi foi que eu comecei a ter diarreia. Então eles me explicaram, eles falaram, quando você vai entrar ali com o trabalho de parto, não trabalho de parto, mas começar a ter contrações, o seu corpo vai querer limpar ele. Então você vai ter diarreia do nada. Não necessariamente você comeu comida indiana. Vai começar e depois eu lembro que eu realmente tive diarreia. Acho que eu tive que umas 3, 4 vezes durante o dia. E a minha contração começou às 5 horas da tarde. Então, depois de tudo, eu fui lembrando o que aconteceu de fato comigo. E a diarreia foi mesmo, aconteceu. Porque eu entrei no trabalho de parto e tudo mais. E eu nem sei se diarreia é a palavra certa, gente. Dá para entender. Não vejo outra. Essas coisas... Eles dão dica também de, por exemplo, colocar um papelzinho na porta, com não esquecer de levar na maternidade. Eles ajudam com o que você tem que colocar na mala do bebê, o que realmente é útil. Eles sugerem fazer uma lancheirinha ali de comida para a mãe, enfim. E uma das coisas que foi muito interessante nessas aulas foram eles me mostrarem as opções de lugares que eu poderia ter meu filho. Então, eu poderia ter um hospital. Eles têm uma ala que eles não chamam de maternidade, mas é uma ala de nascimento do hospital. Outra opção seria o parto nesse centro. Como que vocês falaram que funciona? Casa de parto. Casa de parto, que aqui eles falam que é o birth center, que é midwife-led, ou seja,
tem nenhum médico, não tem médico lá, você não tem opção de pele dural, você não tem opção de nenhum procedimento que um médico só pode fazer, você não tem opção nesse lugar, porque são só midwives que trabalham lá, ou então o parto em casa, que aqui também é tudo de graça, né? Todas as opções são de graça. No hospital, o funcionamento seria: eu entro em trabalho de parto, eu começo as contrações, entro em contato com o hospital, eles vão me sugerir ou ir para o hospital ou ficar em casa. Quando eu vou para o hospital, eles vão me encaminhar para o quarto, que eu teria uma piscina, eu teria uma bola, eu teria todos os equipamentos, um banheiro para mim, uma cama de solteiro, um bercinho, e eu poderia usar esse espaço até o neném nascer. Isso no hospital. Se eu quisesse no hospital se eu começar a sentir muita dor e tudo mais, se eu quisesse ter a intervenção médica, ter a epidural, eu poderia ter também. Só que daí sai do quarto e vai pro theater, que eles chamam, que é a sala... Centro cirúrgico, tipo assim. Isso. E daí já meio que passa, já vai pro hospital mesmo, né? Você sai ali daquele ambiente bonitinho e vai para tudo branco, todo mundo usando branco e tudo mais. A outra opção do birth center, eu até fui visitar depois dessas aulas, é um lugar que, assim, eles tinham alguns quartos, acho que 6 quartos, onde cada quarto tinha uma cama de casal, o bercinho, o banheiro, um quarto assim, super... Se vocês olharem as fotos, sério, é melhor que muitos spa, hein, gente? Pois manda pra gente, Vivi. Eu vou mandar. Ali a piscina, né, que não é piscina, como se fosse uma massagem de banheiro. Isso, banheira, mas aquela banheira bem grande, assim, tipo jacuzzi. Jacuzzi. Isso, tipo isso, que assim, cabe 5 pessoas, assim, bem grande. E a única opção de remédio que poderia, não remédio, mas de opção para não sentir dor nesse birth center seria o Gazener, que eu também não sei qual que é o nome em português. Eu também não sei. É um gás que você aspira, né? Que dá uma... Eu não sei o nome. Assim, não é... Eu não sei se é o gás do riso, porque não é tão forte. Eu não sei. Você fica ligado, assim, você não dorme, não fica dando risada nem nada. Eu usei. Foi a única coisa que eu usei. Uma outra opção que eu teria nesse birth center era uma injeção na perna, que eu também não sei o nome. É para parar a dor, para reduzir a dor. Mas o neném nasceria dormindo, possivelmente nasceria dormindo, porque ele relaxa e o neném poderia nascer dormindo. Então, eu não gostei muito dessa ideia. E se nesse birth center, se eu tivesse necessidade, eles ficam sempre monitorando o batimento, sempre ali, né, a midwife sempre ali de olho na dilatação e tudo mais. Se eu tivesse alguma necessidade de um médico, eles entrariam em contato com o hospital, em 5 minutos uma ambulância me levaria para o hospital. Então, assim, é muito bem conectado. Eles falaram que eles têm uma linha direta com o hospital, então eles me deixaram bem tranquila que se em algum momento eu chegasse nesse estágio onde eu preciso de uma intervenção médica, em 5 minutos, talvez em 3, eu estaria no hospital. Então, eles sempre me deixaram muito confortáveis quando eu fiz a visita nesse lugar. E a terceira opção era o nascimento em casa. Que daí eles também mandam esse gás. Eles mandam kit ali, né? Kit nascimento em casa. Adoro. É uma piscininha inflável, com a bomba para você... ali tudo automático, né, gente? Ninguém vai ficar enchendo no pulmão. A piscina inflável com o negócio para encher, o kit de gás. E eu acho que eles mandam mais alguma coisa. Eu não lembro muito porque eu não me interessei muito no nascimento em casa, porque para mim era muito já, assim. Eu muito brasileira ali, né? E mesmo assim, um parênteses bem rápido, eu conversei com uma pessoa uma brasileira que mudou recentemente aqui para Inglaterra, e ela tem um filhinho da mesma idade do Levi. Ela queria ter parto natural, e ela naturalmente, eu conversei com ela 2 vezes só. Eu senti ela muito ansiosa. Uma pessoa ansiosa, assim, em tudo.
e ela comentou que nas 38 semanas dela, ela queria parto natural. Nas 38 semanas, ela foi no médico dela, o médico fez um ultrassom e falou para ela assim, olha, eu não tô vendo nenhum movimento, não tá tendo contração, viu? Então, eu acho que é melhor a gente marcar uma cesárea, porque assim, não tá tendo contração e agora é hora de marcar cesárea. Ela marcou cesárea. No Brasil? Porque se o médico assim, tá... Mas é assim, gente. Caralho. É o que mais isso tem. No Brasil. Isso no Brasil, isso no Brasil. Por que ela teria que ter contração, né? 38 semanas, minha gente. É esse o papo. Nossa. Então, uma coisa também que eles estão mudando aqui no Reino Unido, assim, mudando. Vai ser um processo demorado, demora anos e tudo mais, mas eles estão querendo abolir a data prevista. Porque a data prevista, assim, pelo que eu sei, é baseado na sua última menstruação. Eles vão fazer ali ultrassom, eles vão ter uma ideia do tamanho do nenê e tudo mais. Eu acho que eles até conseguem, assim, saber exatamente o dia que... É complicado, né? É o due date que eles falam. Data é previsão, então não pode ser certeiro, né? Eles estão querendo considerar de 38 a 42 semanas. Então, para as grávidas não terem mais aquela ansiedade de ai meu Deus do céu, tá chegando, não tô tendo contração, ai meu Deus do céu, passou a data de prevista, agora eu tô atrasada. Para evitar isso, tá sendo conversado para que tenha, assim, entre essa semana e a 42. 38 a 42, que é quando o nenê já está pronto para nascer. Tem que ser assim. Efetivamente. Porque senão a gestante, por mais que ela saiba, ela esteja muito bem informada, e isso eu vi com algumas gestantes que eu acompanhei, ela fica com a data na cabeça, entendeu? Um dia. E aí as pessoas ficam né? também. Então, E aí as pessoas perguntam, e aí? Quando você fala, não, ó, vai nascer nessa faixa aqui de um mês, as pessoas ficam pressionando menos também. É diferente. É diferente. Exatamente. E as pessoas, a família pergunta, aí, já nasceu? E aí, começou? Isso só gera ansiedade, né? De novo, o Brasil, o país dos ansiosos. E então, voltando, eu acabei escolhendo para ter o Levi no Birth Center. Eu tive que fazer um assessment, uma consulta lá, que eles tinham que ter certeza que eu era de baixo risco. Eu fiz essa consulta e me deixei assim, vou vir aqui se estiver tudo certo. Então, se por um acaso, né, tivesse alguma coisa fora dos planos, eu ainda teria a opção, obviamente, do hospital, né? Então, eu acho que assim, o pré-natal, tudo que aconteceu, acho que eu compartilhei com vocês, acho que quase tudo. E agora eu vou entrar na parte mais bacana do nascimento do Levi, da minha experiência com o parto dele. E no dia que eu comecei a ter... Isso é uma coisa interessante, meninas. No dia que eu comecei a ter contração, começou às 5 horas da tarde. Eu lembro que eu estava sentada na mesma mesa que eu estou agora, e eu senti uma dor engraçada nas costas. Eu falei, que dor é essa? E era dois dias antes da previsão que eles me passaram. A previsão dele era 27 de março e essa contração começou no dia 25. E eu senti assim essa contração, né? Você já estava todo preparado com o aplicativo lá de contração, que isso aí eles também ensinaram lá no curso. No curso também uma outra coisa que eles ensinaram, eu não sei se isso assim é tão aberto aí no Brasil, mas eles também explicaram a questão do plug, que eu não sei qual que é a palavra também, que quando cai o plug é um sinal de que ali está entrando ali nos estágios de contrações. Me falem se eu estiver falando algum termo errado, viu, meninas? O plug porque, muitas vezes é o tampão, né? O tampão. Isso, então também era um sinal de você estar entrando no primeiro estágio de contrações. E então ele já estava ali todo preparado, né, com o aplicativo. E daí, quando foi 7 horas da noite, eu comecei assim, amor,
tá aqui pegando as costas. Eu também tinha uma máquina, eu não sei como chama aí no Brasil, mas chama TENS Machine, que é a maquininha que dá um choque nas costas, e ele meio que anula a dor da contração. Uau, não conheço. Também não. Então, essa maquininha, quando eu fui olhar agora para ajudar minha amiga a comprar uma, ela é a mesma para quando você tem dor nas costas. Então, quando você olha na farmácia aqui, você olha essa de gravidez, mas eles te mostram essa de dor nas costas mesmo. Então, provavelmente é a mesma coisa, mas talvez uma frequência ali um pouquinho mais baixa. E daí eu coloquei, eu não coloquei ainda, eu fiquei ali, ai, acho que tá vindo. Eu comecei a andar, comecei, né, pra lá e pra cá, aí sentei no sofá. Quando eu sentei no sofá, assim, eu levantei um monte de sangue no sofá. O que eles me falaram era, se eu tivesse sangue, bastante sangue, porque no curso eles mostraram como que era o tampão, e que normalmente tem só um pouquinho de sangue. Então, se tivesse sangue durante as contrações, que eu deveria ligar para o hospital. Aí eu sujei o sofá de sangue, eu falei, ai, fui tomar banho. Quando eu saí do banho, veio assim mais uma pequena, não uma pequena enxurrada, mas uns pingos extras de sangue. Meu marido ligou no hospital, aí eles não trataram ele muito bem na triagem. Eles falaram, é gravidez de primeira primeira gravidez. Ele não achou que eles foram assim muito atenciosos, porque quando você tem um atendimento do lado desse lugar que eu tive, que eu decidi ter, quando você fala na triagem do hospital, de pessoas que não são preparadas, é a triagem de todo mundo, entendeu? E ele achou que não foi bacana. Daí ele ligou no centro que eu ia ter o nenê. A midwife estava no telefone comigo, ela pediu para falar comigo, ela falou assim, eu preciso que você me responda algumas questões. O sangue, começou a tentar entender qual era a quantidade de sangue, eu comecei a ter contração, ela ficou comigo no telefone e falou, não, você está tendo contração, respira comigo, vai. Você fez, eu fiz um curso também aqui de hypnobirthing, não sei se vocês têm. Hypnobirthing. E isso dá toda a positividade, não usar palavras negativas, inclusive a midwife, elas não usam contractions, eles usam surges, que é uma palavra mais positiva. Ela ficou no telefone comigo enquanto eu estava tendo ali as contrações, e daí a gente acabou resolvendo ir pro centro, para esse centro que eu ia ter o neném. Então a contração começou às 7 horas. A gente chegou no Barcantine, que é o nome do lugar, meia-noite, e eu já estava assim, todo mundo fala, né, que primeira gravidez, assim, demora muito tempo para você fica tendo muitas contrações durante muitas horas. A minha, quando era 7 horas, eu já estava tendo uma contração a cada 5 minutos. Quando eu cheguei no hospital, nesse centro, eu já estava tendo uma a cada 3. E se eu não me engano, quando você passa quando você está no estágio 1 ali, ou passando para o estágio 2, já são uma contração a cada 3 minutos ou a cada 2 minutos, não lembro direito. Eu cheguei lá meia-noite com 6 centímetros já. Então eles fizeram ali a triagem em mim, eles falaram, você já está com 6 centímetros, vamos lá pro quarto. Eles me encaminharam pro quarto. O sangue era mesmo da dilatação, né? Elas falaram. Não, como foi assim, tipo um splash, assim, sabe? Saiu um pouco no sofá e depois veio um splash com o tampão. Elas, se eu tivesse escorrendo sangue, aí eu teria que de fato ir pro hospital. Mas como a midwife falou comigo e meio que entendeu que o sangue foi ali na saída do tampão, eles falaram que eu poderia ir para lá, mas que se eu precisasse ser encaminhada para o hospital, assim que eu chegasse, eu seria encaminhada para o hospital. Eles fariam isso, daí eles já me chamariam uma ambulância e já me mandariam para o hospital. Eu cheguei lá, eles fizeram, eles me acessaram, acessaram não é a palavra certa, eles fizeram, olharam a dilatação. Como que é em inglês? Assessment. Tá na tradução, né? Fizeram o exame de toque. Isso, aí elas 6 centímetros me encaminharam para o quarto. Acho que era 1 hora, eu estava no quarto já.
E lá daí eu tinha cama, eu lembro assim, aí eu começo a não lembrar muito bem do tempo, né? Que daí eu já comecei ali com bastante contração. E eu fiquei um pouco na cama, aí eu fiquei um pouco na bola, aí sempre as midwives ali vindo no quarto, meu marido me ajudando, elas colocaram, não podia ter vela, mas eu tinha levado aquelas velinhas de mentira, sabe? Para deixar a luz mais baixa. Elas me mostraram onde que estava o gás, se eu quisesse. Elas já a banheira já estava pronta, se eu quisesse entrar. Ela o gás era self-service? Self-service, E o que esse gás faz, Vivi? Qual que é a utilização? É para dar uma aliviada na dor. Aliviador. Relaxa? Isso. Ele relaxa também e dependendo da pessoa te deixa um pouquinho doidona. Porque eu já ouvi vários relatos de pais que usaram enquanto as mulheres estavam tendo filho, eles ficaram meio doidão. Uma amiga minha também. Será que eles usam para criança no dentista, essas coisas assim, que às vezes aparecem as crianças chapadas? Então, que eu acho que eu ouvi dizer que esse gás é o mesmo do lança-perfume. Entretanto, o lança-perfume é o gás sem o ar. E aqui é o gás elétrico. Provavelmente deve ser um pouquinho do gás misturado com um monte de ar, sabe? É mais leve, né? E não tem nenhum efeito no bebê? Não, esse não. Esse é a única coisa que não tem, assim, nenhum efeito ruim na mãe e nem mesmo no nenê, e também não é nem um pouco intrusivo, né? E você sentia o efeito? Você sentia que ficava com menos dor? Então, você sabe que para mim, eu usei muito. Quando eu fui para a piscina, para a banheira, era assim, a cada contração, eu ficava com gás, eu respirava ali, eu tentava fazer ali minha respiração do Hypnobird, tentando, né, concentrar e tudo mais, mas em todas as contrações eu usava o gás, parava a contração, eu falava, o que a gente tava falando mesmo? Aí eu continuava a conversa com meu marido, aí, sei lá, 2 minutos, sei lá quanto que era os intervalos, voltava, eu pegava o ar de novo, então eu usei durante o momento que eu tava na banheira, durante todo o tempo. Todo o tempo. E talvez seja por isso que eu não me lembro de sentir tanta dor. Porque, assim, para mim, o estágio 1 das contrações foram muito mais doídas, assim. Eu senti muito mais. Quando eu entrei no estágio 2, que eu já estava ali com a dilatação e tudo mais, eu não lembro. Tanto que, assim, eu falo para as pessoas, não dói tanto quanto as pessoas falam. Porque talvez tenha sido gás, ou talvez seja o corpo da mulher mesmo que faz você esquecer, que eu acredito nisso também, né? Que para você poder reproduzir de novo, o seu corpo faz você esquecer das dores ou das coisas, eu não vou falar ruins, mas, né, dos estresses que o seu corpo passou. Então, se você me perguntar agora, Vivi, dói parto? O seu parto doeu? A minha resposta é, já senti dor pior. Então, não sei de fato se foi por causa do gás, mas eu usei o gás durante o momento que eu estava na banheira, e o meu marido falou que tem bastante tempo na banheira. Ajuda. A água também. Também ajuda bastante. E daí eu entrei, acho que o meu marido fala que eu fiquei, acho que umas 4 horas na banheira, e quando foi 6h15 da manhã, o meu filho nasceu. Então, eu fiquei 4 horas lá, a minha bolsa, ela estourou muito no final. Eu ouvi dizer também que quando a bolsa estoura só no final, ele ajuda um pouquinho com a dor também, que tem menos atrito do nenê. E eu tinha sonhado, acho que algumas semanas antes, que meu filho ia nascer com cabelo escuro. Ele nasceu com cabelinho escuro, eu sou loira, não loira, cabelo bem branco, mas ele nasceu com cabelinho escuro, que eu também nasci com cabelinho escuro. Eu tive a oportunidade de pegar ele da água, me ofereceram me ofereceram para o meu marido para ele cortar o cordão. Eu fiz aquele delayed cord clamping. Eu não sei esperar parar de pulsar o cordão, né, para daí cortar.
Isso, então eu fiz isso, fiquei com ele todo o tempo na banheira. Assim que ele nasceu, ele já veio pro meu colo, já ficou já tentou mamar, já assim, fiquei muito tempo com ele. Ele nasceu dentro da água, então? Dentro da água, guria. E como nasceu, você estava em que posição? Como ele nasceu? Eu estava sentada, sentada como se eu estivesse tomando banho de sol na banheira mesmo, assim, sabe? Tipo, quando você tá mais abertona, assim, você tá não na banheira, você não toma banho de sol na banheira, mas sabe quando você tá na piscina e você tá assim com as pernas abertas, com os braços abertos. Então eu tava sentada nessa posição e foi assim, assim que eu entrei na banheira, eu sentei nessa posição e eu fiquei. Então, todas as construções, eu não mudei em nenhum momento de posição. Para mim, era a posição mais confortável. Bom. E, assim, uma coisa que eu falo, assim, né? O meu parto, ele foi muito rápido. Então, se você parar para pensar que eu uma mãe de primeira viagem, a primeira dorzinha que eu senti foi 5 horas da tarde, da noite anterior, do dia anterior. E ele nasceu 6h15, eu sempre falo assim que eu sempre fui muito que eu me senti muito sortuda por isso, né? Porque as minhas amigas, todas as experiências que eu ouvi, elas demoraram horas, dias, assim, contrações. Eu também digo que pelo fato de ter sido muito rápido, foram mais intensas, mas eu não sei, porque, né, eu não sei o que a outra as minhas amigas sentiram, então cada um tem também, as pessoas conseguem aguentar dor diferente, né, uma das outras. Então, para mim, me pareceu muito intenso, mas, de novo, não achei que foi super dolorido, não acho que foi, assim, nada, assim, que... Tanto que eu quero ter o meu próximo, o bebê número 2, eu quero que seja natural, gostaria que fosse natural. Estou muito positiva pensando nisso para que seja natural. E não foi assim, um pouco traumático, nem nada. Então, a minha experiência, eu digo, foi muito boa, que foi perfeita. Aconteceu o que eu queria. Ele nasceu na água, eu consegui fazer todos os passos que eu queria, no lugar que eu queria, sem intervenção médica, sem me sentir pressionada. Ninguém me ofereceu nenhum método de, você quer alguma coisa para dor, sabe? Ninguém me fez me sentir ansiosa. Então... foi muito bacana, assim, o meu parto, todo o processo, antes do nascimento, durante, e o após também, quando ele nasceu, eu tive a oportunidade de ficar nesse lugar o quanto que eu quisesse, na verdade. Eles falaram assim, se tiver cheio, o ideal é você ficar 2 dias. Se não tiver ninguém, você fica quanto você quiser. Quer ficar 7 dias, você fica. No espaço, tudo bem, né? E a gente acabou ficando uma noite lá, então foi muito bom pra gente, porque eu também tive o apoio, as midwives estavam lá, elas me ajudaram com a amamentação, que de madrugada, ou melhor, antes da madrugada, eu achei que eu estava conseguindo amamentar, mas eu descobri que eu não estava, que o Levi não estava amamentando, aí elas vieram, me mostraram técnicas diferentes e tudo mais, então foi bom que a gente ficou uma noite... a mais ali no Barcantine, e daí depois a gente foi para casa, e daí foi muito bacana também ter o nenenzinho em casa. O suporte aqui também é diferente, então 2 dias depois que qualquer nenê nasce, vem uma midwife em casa conversar com a mãe, entender como que a mãe está se sentindo, porque tem muito essa questão das alterações hormonais, da possibilidade de você, de repente, desenvolver uma depressão pós-parto. Então, eles sempre ficam muito preocupados com isso. Então, você tem um acompanhamento. Sempre tem alguém na sua casa ali nos primeiros meses. Eu sei que a primeira... Como no meu caso, eu tive o Levi 3 dias depois do primeiro lockdown aqui em Londres, eu acabei perdendo essa experiência. Então, eu tive só contatos telefônicos e por vídeo. Mas agora, com o segundo, provavelmente eu vou ter, né, o atendimento completo, que depois de 2 dias, se eu não me engano, vem uma pessoa em casa. Depois de uma semana vem um health visitor, que não é médico, mas eles conseguem te apoiar na amamentação e também se você está se sentindo, de repente, um pouco deprimida e tudo mais.
E daí eu acho que depois de 2 semanas vem a midwife novamente, e daí você também começa a ir no hospital ou na sua clínica fazer os exames, o exame do pezinho. Você, 1 semana depois também você tem que pesar o nenê para saber se ele está ganhando peso e tudo mais. E é isso, eu também consegui amamentei ele até os 18 meses. Isso é uma outra coisa que eles incentivam muito aqui. Que bom. Assim, Que obviamente, bom. você vai ver gente falando, não, tem que dar o leite de fórmula, tem que não sei, mas aqui eles dão cursos, eu fiz um curso de amamentação de graça, né? Para explicar. De graça. Enfatiza, Vivi. Sempre enfatizo. Isso é uma coisa assim, né? Que é uma pena que o Brasil não tem esse serviço de graça que eu não sei, assim, eu acabo ficando triste pelo fato de você no Brasil ter que sempre falar com o médico, e o médico você não precisa de médico para você ter um filho. Não. O seu corpo, a gente nasceu para ser mãe, né? O nosso corpo está preparado. Obviamente tem pessoas que não querem ter filho, mas o nosso corpo está preparado para gerar uma vida e você ter um parto natural que não precisa de nenhuma intervenção cirúrgica. Então eu fico chateada assim de pensar que isso é o normal no Brasil, e quando eu falo para as minhas amigas, para algumas amigas, ou falei para algumas amigas minhas do Brasil que eu gostaria de ter o parto natural para saber como que é a sensação, para sentir a dor mesmo. Ai, Vivi, Deus o livre. Para que se você pode ter cesárea marcada no dia que vai nascer? E isso para mim me deixa assim, sabe? Tipo, muito triste. Exatamente. Desinformação pura, né? Desinformação pura. É triste. E é isso, assim, meninas. Eu digo assim que para mim foi perfeito, porque aconteceu tudo que eu planejava. E estamos agora na positividade para que o segundo. Ai, que maravilha! Que eu tenha um parto natural, que aconteça na piscina, na piscina, banheira, que seja. Não em casa, entretanto. Eu ainda não sou tão corajosa a ponto de fazer em casa, mas eu consigo enxergar o porquê que o parto em casa seria tão bom assim, porque que as pessoas têm fazem essa escolha, porque você está em casa, você começou as condições, você começa a encher a banheira, você começa a se preparar, quando você se sente preparado, você entra, você sai, você deita na sua cama, você senta no seu sofá, você usa a sua bola, as midwives vêm em casa, então eu consigo muito entender o motivo pelo qual as pessoas têm em casa. Eu só não sou tão corajosa, infelizmente. Eu gostaria de ser, mas eu não sou. Pelo jeito que você descreveu, é tipo igual, só que na sua casa. O birth center, né? É muito bacana, e assim, o meu marido me incentivou muito, porque eu estava com um pouco de medo quando a gente começou a conversar sobre essa opção. Ele me incentivou, ele falou, Vivi, olha a diferença. A gente foi visitar a parte de nascimento do hospital e olha esse lugar. Tipo, sabe? Ele estava assim me incentivando, obviamente a escolha foi minha, mas ele falou, Vivi, aqui não tem médico, não tem aquela pressão, não tem gente vestindo branco, a luz não é tão clara, é um lugar assim muito relaxante. Acolhedor, você pode... Exatamente. Então, foi muito bacana. E como é que foi o pós-parto com o lockdown? Você se sentiu, como se diz, sostenida? Tipo, acompanhada? Como é que se sentiu? Então, eu tive todas eu fiz algumas visitas na clínica que não tinha como não fazer, mas assim, o suporte depois que eu precisei um pouquinho mais de amamentar foi pela câmera, o que eu não acho que foi muito bacana, porque como que você vai mostrar para alguém como que é o jeito certo, entendeu? Isso aqui tá errado, se você sabe, eu acho que foi difícil. O fato de não poder sair de casa, as alterações hormonais, o mundo caindo lá fora, né? Toda essa questão de Covid, ninguém entendendo o que estava acontecendo, eu não poder ver
eu não poder receber visita, não que eu quisesse logo que ele nasceu, eu não poder receber a visita das midwives, que possivelmente iriam me suportar no que eu estava precisando, que era uma amamentação. Foi assim, não foi fácil, mas eu também não reclamo, porque eu não me senti assim, não tive nenhum estágio assim de depressão, eu me senti triste durante muito tempo, eu sempre estava chorando, mas assim, eu não sei se era porque eu estava tendo bastante alteração hormonal ou se era por causa das situações que estavam acontecendo com o mundo, porque minha sogra ia vir, não conseguiu vir, eu ia receber visitas das midwives, de suporte, para me explicar, sei lá, depois que você tem neném, você fica sangrando vários dias, isso vai parar? Com quem que eu falo? Assim, ficou a minha ajuda sozinha, foi né? Isso, exatamente. E nessa gravidez agora, tudo já está aberto aqui na Inglaterra e tudo mais, mas eu vou tentar. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas lá no Barcantine eles tinha uma midwife que ela fazia as pílulas da placenta. Porque eu vou fazer também. Eles explicam que a placenta tem muito hormônio que ajuda a repor, como você tem muita alteração, e eu não sei direito o motivo, eu preciso ler novamente, você sabe, né? Tem o cérebro de grávida, você não lembra muito das coisas, mas falam que como você... placentária. Isso, e você tem ali muita coisa boa na placenta, e eu vou tentar dessa vez. Eles me ofereceram, eu fiquei um pouquinho assim com nojinho da primeira vez, não comeria crua, não faria churrasco, mas eles têm essa opção de fazer, você paga por isso, né? As pílulas para de repente repor os hormônios que você acaba perdendo ou tendo muita oscilação. Então acho que isso vai ajudar com de repente que eu me senti muito para baixo, mas de novo, eu não sei se era por causa da variação hormonal ou se era por causa da situação que estava acontecendo no mundo. Vivi, que essa questão da placenta aí, é todo o hospital público que oferece essa medicina? Então, esse eu pagaria, tá? Para a midwife fazer para mim as pílulas. Acho que era 200 libras, se eu não me engano, mas o próprio centro que eu tive, o Barcantine, que foi o lugar que eu tive, eles me falaram, o que aconteceu também, né? Quando o Levi nasceu e ele estava com o Nelson e eles já tinham cortado o cordão, elas me pediram, que aqui eles chamam de terceiro estágio, né? Que é você tirar a placenta. Então elas falaram se eu não poderia tirar a minha placenta. Então eu puxei e elas daí ficou na banheira, elas falaram, tá, o que você quer que a gente faça com isso? Você quer as pílulas, tem essa pessoa que faz, essa midwife que faz, ou você quer que a gente descarte? Aí eu falei, não, descarta. Mas, e eles mesmos me ofereceram, então eu entendo que isso é algo aceitável na comunidade das midwives aqui, porque se não fosse algo que eles não acreditassem, ou que fosse antiético, sei lá, eles nem me ofereceriam. E essa música linda que nos acompanha se chama Mientras te espero, de Soft Tot. Encuentro en este silencio de las preguntas que van por dentro, la vida entera de tu presencia, tu nueva esencia que en mí despierta lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me da tu incógnita, lo más precioso este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada, abre a tu tiempo la senda, no te detengas. Elige un cuerpo para el alma, te guiaré en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana. Dentro me crece la fuerza, somos la llama. Dentro me crece la fuerza, somos la llama.